O romance 100 Anos de Solidão é um dos grandes clássicos da literatura mundial e se tornou uma referência do que é uma boa literatura para uma geração imensa de leitores, tendo se tornado o livro preferido de muita gente, inclusive está entre os meus preferidos. Lançado em 1967 e que levou Gabriel García Márquez a ganhar o Nobel de Literatura mais de 20 anos depois, na década de 80, o livro conta a história da família Buendia na cidade fictícia de Macondo. Mas para muita gente que está lendo o livro, ele gera muita confusão por conta desse tempo diluído de 100 anos e por ter muitos nomes, são muitos nomes parecidos. No Nota Literária de hoje, a gente vai tentar responder essa pergunta. Afinal, por que 100 Anos de Solidão tem tantos nomes de personagens parecidos? A primeira coisa que eu gostaria de destacar em 100 Anos de Solidão é que o livro não é confuso e a repetição de nomes não é confusa. Pelo contrário, é um recurso intencional do Gabriel García Márquez para chamar a sua atenção e para chamar a atenção de quem está lendo o livro. Na verdade, eu acho que esse é um recurso um pouco menos evidente do realismo fantástico, que é chamar atenção para o estranhamento do mundo a partir de coisas muito simples. Então, quando ele desloca o realismo para essa questão um pouco particular e peculiar, ele está chamando atenção para uma temporalidade diferente que ele quer trazer a partir de 100 anos de solidão. Então, o que a gente tem que ver é que a vida é confusa, não é o livro que é confuso. E o que o Gabriel García Márquez faz é tentar aproximar a confusão da vida de uma literatura que é confusa. Então, essas duas coisas confluem para que a gente consiga entender no livro um processo que é uma dinâmica da vida, né? O mais importante de ressaltar agora, eu acho, para todo mundo entender, é que o livro tem exatamente 24 personagens da família dos Buendia. E muitos deles têm nomes parecidos. Aureliano, José Arcádio, Aureliano não sei o que lá, Remédios, Úrsula. Os nomes são muito parecidos. E a ideia que o livro quer trazer é justamente de uma extensividade da família, como se no primeiro nome ao último e tivesse uma espécie de continuidade entre essas pessoas. E eu acho que a intenção do Gabriel García Márquez é criar essa confusão, ou seja, de criar essa fusão de nomes no personagem de um, no personagem de outro, é ao mesmo tempo criar duas sensações diferentes. A primeira delas é de que o tempo não passa. Então, enquanto a gente está lendo 100 Anos de Solidão, a gente fica com uma sensação de uma temporalidade que se estende infinitamente. Então, a gente tem uma sensação de 100 anos mesmo. A gente acompanha a Úrsula vivendo nesse tempo todo, passando gerações de personagens com o mesmo nome, e fica com a sensação de que o mundo é de um tempo infinito, que não se esgota, que não se encerra nunca. Ao mesmo tempo, conforme a gente vai vendo os nomes mudarem, pouco, mas mudarem, a gente vai percebendo essa mudança do tempo. Então o Gabriel García Márquez, ele faz duas coisas simultaneamente, que é, de um lado, fazer a gente ter uma sensação de que o tempo está muito extenso, de que ele dura eternamente, e por outro lado, ir fazendo a gente perceber as pequenas mudanças que ele opera. Isso na filosofia tem uma longa tradição. Por exemplo, a gente pode pensar na filosofia da diferença de Derrida, e eu quero trazer aqui o conceito do Gilles Deleuze, do filósofo francês, do diferença e repetição. A ideia dele, eu não quero me estender nisso filosoficamente porque é só capturar, mas a ideia dele é que a gente só percebe propriamente uma diferença quando ela está dentro de um encadeamento de repetições. Então o tempo é cíclico porque ele apresenta pequenas diferenças, como se ele funcionasse numa espiral. E ao mesmo tempo a gente só consegue perceber a diferença das coisas porque algumas outras se repetem. Então, de certa forma, produzir repetição é produzir diferença, e produzir diferença ressalta um caráter de repetição das coisas. Então, de certa maneira, a gente poderia ver, alguns teóricos dizem isso, que o Gabriel García Márquez está fazendo em 100 Anos de Solidão é tentar transpor uma espécie de alegoria da história da América Latina, como se ela fosse tão diversa em seus múltiplos países, nos seus múltiplos sotaques e nas suas múltiplas histórias, ou seja, fossem co-irmãs como se fossem da mesma família, ao mesmo tempo elas são muito diferentes em suas particularidades. É só você notar o Brasil, da Argentina, do Uruguai, da Bolívia, do Chile, da Venezuela, então elas são muito diferentes. Porém, elas apresentam ciclicamente, historicamente, problemas muito similares. E a gente não consegue aprender os problemas de outros países para mudar os nossos, e a gente não consegue entender os nossos problemas e oferecer eles também como soluções para outros países. Então Macondo cria essa grande cidade fictícia, que é como se materializasse uma grande cidade da América Latina que poderia estar tanto no Brasil quanto na
Colômbia, do Gabriel Garcia Marques, como em qualquer lugar, e que ao mesmo tempo traduz um mundo que a gente não consegue traduzir em práticas de transformação. Então o mundo que a Úrsula viveu é um mundo que o último Aureliano viveu e ainda é o mundo que a gente vive. E só uma literatura como a do Gabriel Garcia Marques que faz a gente conseguir perceber isso. Então como que eu acho que a gente deveria ler Os 100 Anos de Solidão? Se perdendo. Quanto mais a gente tentar controlar esse livro, capturar esse livro e entender nas minúcias esse livro, mas a gente vai perder a dimensão política extensiva dessa história. É perdendo ela, é se perdendo entre esses nomes que a gente consegue dar sentido a eles. Porque uma grande história, como a de Macondo, começa dentro de um mundo que não existia e termina com um furacão de transformações dentro da gente e na literatura. E a literatura é uma dessas grandes ferramentas que fazem a gente conseguir perceber o mundo em toda a sua particularidade, em toda a sua força, em toda a sua política e por isso conseguir transformar ele. 100 Anos de Solidão é um dos grandes exemplos de uma literatura que consegue revolucionar o mundo e derrubar ele como um furacão, como um terremoto e jogar tudo pro chão. Um dos grandes livros da literatura mundial que eu recomendo muito que você leia. E se você já leu, que você releia. E esse foi mais um Nota Literária aqui do Nota Terapia. Se inscreva no canal, dê o nosso like no vídeo, se inscreva no canal e dê o seu like no vídeo e comente aí o que achou, porque qualquer dia eu volto aí com mais um vídeo falando de literatura ou qualquer coisa que vier na minha mente não tão sã. Até mais.